Dou as boas-vindas, né, a mais uma reunião de apresentação Exatamente. do portfólio de projetos do CNJ, né? E nessa nossa agenda de hoje, né, inicialmente eu passo agora a palavra para o Dr. Libonati, que dá alguns comunicados aí dos nossos projetos, né, e outros assuntos. Só Só um aqui? minutinho. Eu acho que é eu acho que o menino esqueceu de colocar aqui. Posso seguir, Rodolfo? Pode ir, doutor Limonati. Tá com o senhor. Então, boa tarde. Agradeço a participação de todos e todas e com satisfação damos início à nossa reunião de atualização e apresentação dos projetos de TIC do CNJ. E neste mês nós trazemos algumas informações importantes, dentre as quais eu salientaria o lançamento da ferramenta do Jus Brasil no ambiente do portal do JusBR, do portal JusBR, no último dia 11 de fevereiro. Nessa mesma ocasião, foi uma sessão plenária do CNJ, nós tivemos a aprovação da regulamentação de inteligência artificial no Poder Judiciário. Como vocês já devem estar sabendo, a resolução deve estar sendo publicada nesta semana. Ainda sobre o portal JusBR, eu vou compartilhar no chat em seguida com todos vocês o despacho assinado pelo ministro Barroso na semana passada, e ao qual os senhores talvez ainda não tenham tido acesso. Esse despacho prorroga no cumprimento para a integração dos tribunais até 14 de março e estabelece que a contagem dos prazos processuais a partir de 14 de março se dará conforme Resolução 569. E segundo o mesmo despacho, os tribunais que não concluírem a adaptação dos seus sistemas internos ao DGEM e ao domicílio até 14 de março terão o ônus de fazer a contagem manual dos prazos processuais. Eu destaco ainda que no próximo dia 11 de março teremos o lançamento do Gabinete do Juízo, que é um novo módulo no portal JusBR, módulo este apto a auxiliar magistrados e servidores na elaboração de decisões e sentenças com emprego de inteligência artificial. Também destaco que o Comitê de Segurança Cibernético reuniu-se na semana passada em virtude de uma série de ocorrências envolvendo acessos indevidos ao SSO, principalmente pelo GovBR e pela não habilitação do duplo fator de autenticação em alguns tribunais. Então, por esse motivo, houve deliberação para elevar o nível de acesso no GovBR para ouro e muito em breve serão divulgadas novas medidas de segurança, provavelmente com o uso de biometria. E, para concluir, eu saliento que, desde a semana passada, todo o marketplace da PDPJ foi migrado para o ambiente do JusBR. Então, nós temos uma página que direciona automaticamente o usuário do antigo ambiente do marketplace para o ambiente do JusBR. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença e participação de todos e retorno a palavra para o Rodolfo. Obrigado, doutor Libonati. E agora nós vamos dar continuidade aqui às nossas apresentações, né? E eu vou passar a palavra agora para a equipe do primeiro projeto que iremos apresentar hoje, que é o projeto Cidejude, né? Projeto que vem sendo executado pela equipe do TJ Minas Gerais. Eu passo a palavra para o Eduardo Codo, da equipe do TJ Minas. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde a todos. Doutor Alexandre, prazer revê-lo mais nesse evento. É uma satisfação para a equipe aqui de Minas Gerais e a gente está muito grato a essa oportunidade de poder
demonstrar a todos, né, o que a gente tem feito aqui em relação ao projeto Cidejude. A gente refuta ser um projeto de extrema valia aqui para os tribunais, principalmente os tribunais estaduais, e a gente acredita também que está dando um salto de qualidade muito grande na gestão, não só dos depósitos, mas na capacidade que teremos de rever as reciprocidades que a gente obtém com o sistema financeiro a partir dessa nova roupagem, dessa nova modelagem conceitual que a gente está dando aos depósitos judiciais. Nós preparamos uma pequena apresentação, vamos estar aqui com a Viviane e com o Rogério, né? O Rogério representando a nossa área de tecnologia e a Viviane, que é a equipe das finanças, onde a gente tentou fazer um resumo para mostrar para os senhores e para as senhoras um pouco do arcabouço, né, desse conjunto de funcionalidades que a gente tem desenvolvido para poder dar aos tribunais uma nova roupagem na gestão dos depósitos judiciais. Já vou passar imediatamente a palavra para eles e, desde já, me coloco à disposição aqui para alguma dúvida, se os senhores quiserem interromper ou mesmo ao final fazer algum questionamento, nos colocamos aqui à disposição. Então, Viviane, por favor, disponibilize a apresentação aí para todos e vamos dar sequência na nossa tarde de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, atualmente estou na gerência financeira dos depósitos judiciais, na condução do projeto Cidejude pela área financeira. Eu vou abrir aqui, pedir licença para apresentar minha tela, para apresentar para vocês o projeto, de forma bem sucinta, tá? O nosso tempo aí é bem curto, então nós fizemos uma apresentação aqui bem resumida. Fiquem à vontade para me interromper. Eu estou aqui com duas telas, fica um pouco difícil eu acompanhar, né, assim, algumas sinalizações, então fiquem muito à vontade em interromper, e Eduardo, por favor, me interrompa aí se precisar complementar algum ponto que passar despercebido. Vou compartilhar a tela aqui. Podem me sinalizar aí, por favor, se minha tela já está aparecendo. Obrigada. Mas parece carregando. Vai lá, Lucas, dá uma coisa. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos bem rápido. Eu vou mostrar uma linha do tempo para fazer uma contextualização aí da história da gestão dos depósitos judiciais. Eu vou falar rapidamente do cenário atual, os problemas que a gente enfrenta, mostrar o escopo que é o sistema e algumas funcionalidades principais que tem nesse sistema. Vou apontar alguns benefícios, tanto para os tribunais quanto os benefícios operacionais, mostrar a dinâmica desse funcionamento na PDPJ e, posteriormente, vou passar uma tela para o Rogério apresentar uma parte técnica. E, ao final, a gente vai ter a carinha aí do sistema, se vocês acharem oportuno, tem um videozinho de um minuto e meio aproximadamente, que mostra aí a entrada dos depósitos judiciais, um processo de entrada, né, dos depósitos judiciais. Então, iniciando aqui pela linha do tempo, eu vou começar aí por 2013, que a gente teve um marco importante, que foi a implementação do Depox Nacional pelo Banco do Brasil. Hoje, o Tribunal de Justiça de Minas, ele tem contrato com o Banco do Brasil, e em 2013 foi implementado esse sistema para fazer a gestão dos depósitos judiciais. Caixa Econômica Federal também tem alguns contratos, né, com alguns tribunais. A gente sabe que em alguns estados, alguns tribunais possuem contratos com seus bancos estaduais, e hoje a gente tem um BRB ingressando também nesse mercado. Em 2019, a gente tem aqui a intensificação da discussão sobre a inclusão de instituições privadas nesse mercado. Isso em busca de maior competitividade, né, em busca de melhores remunerações para os tribunais. E São Paulo, o Tribunal de São Paulo fez uma consulta ao CNJ e logo em seguida um documento foi enviado ao CNJ com assinatura de diversos tribunais pedindo para interceder na solução da questão, para
decidir sobre a incorporação de instituições privadas nesse rol. E o CNJ, ele proferiu um voto favorável a essa incorporação. A partir de então, o STF também teve uma decisão relacionada a esse assunto, eu vou apontar aqui o momento que isso aconteceu, mas que corroborou com o entendimento aí do CNJ, e a partir daí começaram as tratativas para apresentar um modelo e um formato, né, de gestão de depósitos judiciais pela nossa diretoria aqui no Tribunal de Minas Gerais. Iniciaram as tratativas com diversos tribunais do Brasil e também com bancos privados, e as discussões avançaram até que em 2021, com o avanço já do desenvolvimento do sistema, foi assinado um termo de cooperação técnica. O objetivo desse termo era conjugar esforços entre os tribunais para a gente implementar um sistema chamado CIDEJUD Nacional. No entanto, com a mudança na gestão dos tribunais, a renovação desse contrato não aconteceu. Mas o Tribunal de Minas continuou dando sequência ao desenvolvimento do sistema. Em 2023, a gente tem alguns pontos importantes aí, que foi a decisão do STF, que corroborou aí com o entendimento do CNJ na incorporação dessas instituições privadas. Tivemos também a recomendação 147 do CNJ. Essa recomendação aí, ela trata de medidas relacionadas à questão orçamentária dos tribunais. Em um de seus dispositivos, ela recomenda a adesão ao CIDEJUD quando ele estiver disponível na plataforma do Poder Judiciário, na plataforma digital do Poder Judiciário do CNJ, né? E em 2023 ocorreu a consolidação do CIDEJUD na plataforma, e vou citar um pouquinho mais depois na dinâmica. Em 2024, TJMG e CNJ avançamos aí na construção. É um sistema que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Minas Gerais com apoio significativo do CNJ, né? E mais um sistema aí que representa um avanço na modernização dos processos de trabalho, né? Aqui eu vou trazer um cenário atual, alguns problemas que a gente enfrenta com essa centralização no Banco do Brasil, dessa gestão. Já começo aí com o item contrato de exclusividade, controle centralizado, né? Uma dependência negocial financeira, né? A gente não tem essa possibilidade assim, de melhorar por não ter essa competitividade de outras instituições desse mercado. A gente não tem acesso ao código-fonte do sistema para fazer as adequações que a gente entende como necessárias. A gente não consegue fazer conferência dos cálculos, tanto cálculos para atualização dos depósitos judiciais, quanto os cálculos para a própria remuneração para os tribunais. A gente recebe relatórios do Banco do Brasil e a gente faz conferência dos relatórios que a gente recebe deles, os dados do próprio banco. Informações e relatórios são bem limitados e ainda tem a ausência da publicidade de todas as informações relacionadas a depósito judicial. E aí o tribunal, ele recebe apenas os relatórios sintéticos dos depósitos judiciais. Relatório bem sintético, bem resumido, das informações principais de classificação de depósito, do montante de depósito que tem. Aqui à frente, eu vou apresentar para vocês agora o que é esse sistema. Na verdade, eu vou resumir bastante, mostrando algumas funcionalidades, tá? Vou iniciar pelo módulo que a gente considera o módulo base desse sistema, que é o chamado depósitos judiciais, o módulo de depósito judicial, que ele complementa, ele integra a entrada, processamento e saída. É o fluxo inteiro da entrada até a saída do depósito judicial. E em cada uma dessas etapas, a gente tem aí esses blocos de funcionalidades que a gente chama de pacotes de entregas da nossa informática. E aí, sem entrar em detalhes, eu tenho a integração do Sisbajud, a emissão de guia pela arrecadação, pelo boleto e pelo Pix. Eu tenho a abertura de subconta, só explicando um pouquinho o que é essa subconta. É o primeiro depósito em cada processo, abre-se uma subconta. É o primeiro registro no sistema, podendo
ter apenas uma subconta em cada processo, ou mais, se a vara entender necessário para o seu controle. Tá? Um processo mais operacional, mas só para o entendimento desse registro da conta no sistema quando realizado o depósito. Temos aí movimentações entre subcontas, atualização de valores seguindo as regras de atualização dos depósitos judiciais quando do seu levantamento, a emissão de alvará, que inclui aí outras funcionalidades, como a retenção do imposto de renda, o pagamento ao beneficiário, o pagamento de uma outra guia e até mesmo a transferência para o Fundo Especial do Poder Judiciário, nesse caso aqui, o Fundo de Minas Gerais, né, com as regras, obedecendo às regras específicas dessa lei do fundo. E o processamento do alvará. Esse é um módulo que está em desenvolvimento, ele está com previsão de finalização nesse ano de 2025. Outros módulos que a gente tem, o de precatório, e aqui não se confunde com a gestão de precatórios, que a gente tem uma área responsável por isso. Aqui é um registro dos valores de precatórios, na verdade, de depósitos judiciais oriundos dos precatórios. Então, esse valor, ele compõe a base de dados de depósitos judiciais para a gente fazer o cálculo do pagamento da reciprocidade que a instituição financeira paga aos tribunais. E um outro módulo é a Lei Complementar 151 de 2015, que é a lei, resumidamente, que permite que os entes façam uso de 70% dos depósitos judiciais quando eles são parte em um processo. E aqui a gente precisa trabalhar na habilitação do ente, no repasse de valor ao ente no momento do depósito e na recomposição do fundo de reserva, que é uma norma, né, um dispositivo que determina a criação de um fundo para garantir o pagamento dos alvarás. Complementarmente, junto com essas entregas todas, a gente tem aí outros pacotes de atividades que são comuns a todos os módulos. E aí nós temos os relatórios, a migração do legado, que é o momento de transferência da base de dados da instituição financeira para o novo sistema, quando ele estiver pronto para receber. A homologação integrada, que a gente pensa em fazer homologação de ponta a ponta, fazendo a integração entre todas as funcionalidades, para a gente ter maior segurança quando colocar o sistema em produção. A ferramenta de notificação e segurança e a transação bancária, que eu vou rapidamente falar numa outra tela do que se trata, mas isso daqui é a comunicação que o sistema faz com as instituições bancárias, para gestão de arquivos com seus multibancos, que é a possibilidade que a gente tem de trabalhar nesse sistema. E aí, tudo isso funcionando, esse é todo o escopo que é desenvolvido pela informática, conjuntamente com o nosso trabalho de definição de regras e homologações. E, após esse funcionamento, o projeto entra em piloto, claro, com outras atividades que precisam também caminhar, como a regulamentação, né, as normas relacionadas aos depósitos, o processo de contratação das instituições, a definição dos fluxos de processos de trabalho para documentar tudo isso e ficar muito claro para todo mundo como que é o funcionamento, a capacitação dos usuários e a divulgação necessária para o projeto ser implementado. Como eu disse aqui, o módulo de depósito judicial está com previsão para entrar em 2025, com esses outros pacotes em cinza. Os demais em amarelo, a gente está planejando para entrar em 2026, estamos fazendo planejamento, e a previsão do projeto piloto é para 2027. Então, isso daqui mostra de forma bem resumida as funcionalidades do sistema e como que ele está sendo construído. Eu sei que um pouquinho, é bastante informação aqui, mas se tiverem dúvida podem me interromper. Vou passar essa tela. Aqui trazendo um pouquinho os benefícios para os tribunais. Com o novo sistema, a gente terá uma administração exclusiva, autônoma e centralizada, com a automação dos cálculos, maior poder de negociação, e aí aqui a gente, né, trabalha com, a gente foge desse cenário desfavorável que é hoje, e a gente melhora as nossas remunerações, trabalhamos com transparência para o público externo,
Conseguimos formatação e padronização de relatórios gerenciais conforme as nossas necessidades, e aí assumimos o protagonismo na gestão dos depósitos judiciais. E aí o banco passa a trabalhar apenas com a movimentação dos valores conforme é demandado. Os benefícios operacionais que esse sistema trará: possibilidade de trabalharmos com multibancos. O sistema ele está sendo preparado para receber as 3 formas de depósito, tanto Pix, boleto, quanto guia de arrecadação. Teremos maior autonomia na gestão das subcontas, como eu disse lá atrás, rapidamente, as varas poderão criar suas subcontas para controle interno, para atender a área judiciária. Emissão de alvarás exclusivamente online, o que garante maior segurança, né, evitando riscos de fraudes aqui quando utilização externa ao sistema. Possibilidade de reter o não imposto de renda e impossibilidade de haver depósitos não identificados, que é um grande problema que a gente enfrenta. Hoje a gente tem um número muito grande de depósitos não identificados, que não foram vinculados a um processo. O que nos dará autonomia gerencial. E aqui, rapidamente, eu vou só falar um pouco da dinâmica da forma digital do Poder Judiciário, como que vai ser o funcionamento desse sistema na PDPJ. Os tribunais farão acesso ao CIDEJUD, e aqui eu vou deixar para a equipe do CNJ, quando achar oportuno, abordar os aspectos relacionados ao acesso dos tribunais à plataforma, mas o sistema ele precisará fazer uma comunicação com as instituições financeiras para processar os seus recursos, né, de entrada e saída de recursos. E para isso, ele conta com uma aplicação chamada transação bancária. Inicialmente, essa aplicação ela foi concebida dentro do CIDEJUD, mas ela foi desacoplada porque nós percebemos a dimensão da sua operacionalidade. E essa transação bancária, além de tratar a questão do levantamento do alvará, dessa comunicação com a instituição financeira, os tribunais poderão utilizá-la em outras frentes, para outros sistemas, inclusive, na plataforma do Poder Judiciário, como arrecadação, movimentação de valores, controle financeiro. Então, tem várias outras funções que podem ser utilizadas nessa transação. Por isso, ela foi separada do CIDEJUD, mas também está sendo construída aqui por Minas Gerais, dentro da plataforma digital para uso de todos os tribunais. Na próxima tela, eu vou passar a palavra para o Rogério, que vai trazer alguns aspectos técnicos em relação à construção desse sistema. Rogério, por favor. Obrigado, Viviane. Boa tarde aos aí presentes que estão aqui nessa mesa virtual e aqueles também que nos acompanham aí pelo canal do CNJ. Cumprimento a todos aqui na pessoa do Dr. Libonati. Trago aqui, falando, né, pela... Oi, todos me escutam bem? Não, agora que você estivesse por aí, eu ia subir para falar contigo. Não, agora não consigo, eu estou ouvindo um negócio aqui. Obrigado. Bom, dando sequência, né, então, meu nome é Rogério Sensini, eu respondo pela gerência de administrativos aqui na Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E trago aqui a todos, então, rapidamente, um pouco das informações técnicas, né, do projeto CIDEJUD. O projeto CIDEJUD, como já foi bem apresentado aqui, né, tanto na fala do Cordo como da Viviane, responde, né, enquanto um projeto grandioso, que traz aí uma solução ou soluções para que a gente dê conta aí dos depósitos judiciais, dessas transações bancárias dentro do tribunal, aonde ele parte então, das nossas aplicações externas aí, né, como front-end, está sendo desenvolvido considerando, né, toda uma análise aí, inclusive experiência de usuário, né, ou seja, atendendo aos padrões aí da PDPJ,
né, padrões mínimos de interface, e utilizando também do webhook, né, para futuras ações que não impactem aí, né, o funcionamento da aplicação do sistema. O CIDEJUD também já foi apresentado. Ele, para quem acompanha desde o início, ele trazia, primeiramente, no seu escopo, dentro, literalmente, né, do próprio CIDEJUD, enquanto módulo, né, o serviço de transação bancária. Então, é importante dizer, né, dessa inovação aqui pelo Tribunal de Justiça, da separação. Então, a gente tem a transação bancária enquanto um serviço, né, para esse processamento, né, junto às instituições bancárias, atendendo aqui ao CIDEJUD, né, e aqui, então, o CIDEJUD fazendo toda a movimentação, né, tratando aí a remuneração junto a essas contas de depósitos judiciais, e fechando, então, esses relatórios aí, né, diariamente aí dessas transações bancárias. Como eu falei já, a ideia aqui, né, do desenvolvimento atenda aos padrões da PDPJ, padrões de desenvolvimento, padrões de interoperabilidade, né, que traga toda uma documentação aqui e uma operação de software, e amanhã poderá ser utilizada também pelos demais tribunais, né, como aí o login do próprio CNJ, né, usando do SSO, de forma que nós tenhamos aí toda uma dinâmica, né, aplicada em cima do sistema, facilitando aí aos demais tribunais a utilização, né, atendendo aí né, e utilizando dessa padronização e infraestrutura da PDPJ. É também interessante a gente trazer aqui que o CIDEJUD, né, como também a transação bancária, vem sendo desenvolvido atendendo aí, né, a resolução do CNJ 46 de 2007, que já é de conhecimento se não de todos aqui, mas de muitos, assim, da uniformização, né, taxonômica e terminológica de classes e assuntos, né, ou seja, as TPUs aí, né, as tabelas processos unificadas aí, que é importante aí para o bom funcionamento desse sistema, né, mas como também todo o desenvolvimento considerando microserviços, né, e que está posta dentro da sistemática aí de multitenants, né, ou seja, eu tenho aí uma infra sendo desenvolvida para esse sistema, de forma que todos os demais tribunais amanhã conseguirão utilizar múltiplos tribunais no mesmo ambiente compartilhado aí, que será o CIDEJUD com o Serviço de Transação Bancária. E, por fim, aqui, já fechando a minha fala, que também a gente vê com bons olhos, né, que é a gravação desses arquivos aí no protocolo S3, né, a gente usar hoje de um serviço de armazenamento simples, que é o S3, que vem facilitando consideravelmente aí as nossas vidas na área de tecnologia, né, e não só em termos de comunicação, armazenamento, mas isso impacta inclusive em custos, né, nesse momento aí de armazenamento para a gente. Então é isso que eu queria aqui para todos, né, compartilhar com todos, e também me coloco aí, né, à disposição caso tenha algumas dúvidas, né, e informações que queiram aí saber sobre o projeto, né, o CIDEJUD, junto aí com o Serviço de Transação Bancária. Obrigado mais uma vez e devolvo a palavra a Viviane. Obrigada, Rogério. Eu tive um retorno aqui, parece que a minha tela estava entrando sempre atrasada com a minha fala. Espero que isso não tenha prejudicado o entendimento aí do pessoal. A gente, como eu disse no início, a gente tem um pequeno vídeo aqui de 1 minuto e meio mostrando a entrada, para mostrar um pouquinho da carinha do sistema. Posso colocar o vídeo
oportuno agora da sequência? Vou dar continuidade aqui. Esse vídeo, ele tem uma narração, tá? E me sinalizem aí, por favor, se vocês vão conseguir ouvi-lo. Para pagar um depósito judicial, o usuário deverá clicar em Depósito Judicial, inserir o número do processo e aguardar que o sistema busque os dados processuais. Mas, lembre-se, só vale número no formato CNJ. O sistema apresentará todas as informações processuais. Em seguida, o usuário deverá especificar o número do CPF, em caso de pessoa física, para que o sistema busque dados da Federal. Inserir o valor a ser pago. E escolher uma data de vencimento. Em seguida, o usuário deverá clicar no jurisdição vinculado ao depósito e clicar na autenticação. O usuário deve escolher uma subconta, caso não seja o primeiro depósito. Uma subconta é a conta judicial do processo no Cidejude. Em seguida, deve-se clicar no banco de preferência. Isso mesmo. O Cidejude será multibancos. Clicar em pagar o depósito judicial. Pronto. O Pix em nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está pronto. Basta copiar e colar o código e pagar. Ok, pessoal, isso daí é a parte que a gente gostaria de apresentar para vocês do projeto Cidejude. Fiquem à vontade, Eduardo, se quiser complementar. Então, aqui algumas dúvidas, doutor Alexandre, acho que uma segunda oportunidade a gente poderia, até para melhorar as funcionalidades do sistema, agirem em relação àquelas principais funcionalidades, poder ter uma oportunidade de melhor destacadas, né? E eu acho que vai facilitar um pouco a atenção. Paralelamente a isso, a gente tem todo o arcabouço, eu diria, documental, produzido até agora, onde tem todos os fluxos de rotinas e modelos conceituais e lógicos que foram previamente estabelecidos na construção do sistema. Também acho que é uma ideia muito interessante para que todos os tribunais, né, os interessados, possam, de alguma maneira, se aprofundar nos conceitos e na própria formatação lógica que está sendo construído o sistema. Então, fica aqui, desde já, à disposição para aqueles interessados que tiverem a intenção de receber esse material, a gente pode disponibilizar. Mas era isso e colocamos aqui à disposição. Excelente, Viviane, excelente, Eduardo. Eu já havia visto essa apresentação antes, e essa ferramenta, quando ela for lançada, ela será de muita relevância para os tribunais, que hoje, e essa é a verdade, todos sabemos, né, não temos noção do volume de recursos dos depósitos judiciais. Isso dará, enfim, força de manobra para os tribunais negociar esses acordos com as instituições financeiras. É importante que esse conhecimento esteja, né, dentro de casa, esteja no próprio judiciário. Agradeço a disponibilidade de vocês e parabenizo pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado aí à equipe do TJ Minas, e pessoalmente aí ao Eduardo, a Viviane, né, ao Rogério, né, Obrigado. pela disponibilidade, pelo trabalho, né, e agora vamos dar prosseguimento à nossa reunião, falando agora do projeto Apoia, né, com a equipe aí do TF2, com a doutora Caroline, né. Boa tarde a todos que ouvem. Sim. Podemos começar? Podemos. Bom, então eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa do Dr. Libonati, que é um colega do meu tribunal, e do Rodolfo. Cumprimento todos que estão nos ouvindo no YouTube. Eu vou fazer essa apresentação junto com o Renato Crivano, que é o representante da TI aqui do tribunal, que está trabalhando no desenvolvimento do Apoia desde o início. Então, tem todos os detalhes técnicos importantes
que os senhores possam vir a ter dúvidas depois. E eu vou começar, antes de eu compartilhar a tela da Apoia propriamente, eu só queria explicar o que é esse sistema que a gente vai mostrar para os senhores. É uma ferramenta que a gente está chamando de uma ferramenta de IA generativa, só que, na verdade, ela usa a API de um sistema de IA generativa, então ela usa a API da OpenAI, ou então do Cloud, ou qualquer outro, para fazer uma comunicação com os sistemas processuais, de tramitação processual, dali extrair os dados e, então, gerar um resultado. Então, ela não faz propriamente o trabalho da IA generativa, ela faz a comunicação com uma API de IA generativa. Eu vou pedir para o Renato Crivano compartilhar a tela da própria Apoia, que ela é possível acesso a ela por meio da PDPJ. Então, entrando na PDPJ, você consegue ter acesso direto à Apoia, ela já está integrada na PDPJ. Quando clica na PDPJ e faz o acesso à Apoia, ele vai pedir inicialmente que você forneça uma chave de API. Então, isso é um primeiro dado importante sobre a Apoia, essa ferramenta. Nós não temos patrocínio, ao menos por hora. Então, o usuário tem que informar uma chave de API que ele vai adquirir diretamente uma chave de API que ele vai comprar na OpenAI, ou no Cloud, ou no Gemini, etc. E aí, com essa chave de API, ele consegue ingressar na Apoia como está ali no sistema. Essa chave, por exemplo, que o Renato está utilizando, é uma chave de API da OpenAI, mas poderia ser da Anthropic ou da Google, etc. Quaisquer usuários, sejam magistrados ou servidores, adquirem essa chave de API, vão colocando créditos nela, e os créditos são bem baratos, e com os créditos é possível utilizar o sistema. E aí a gente passa então para a próxima tela, Renato, por favor, que é a tela que já mostra o funcionamento mesmo da Apoia. A Apoia tem, a princípio, 3 funcionalidades, que é a síntese, a revisão de texto e a ementa. A síntese do processo, ela vai fazer o que o nome sugere, um compilado das principais informações daquele processo. Então, nesse número de processo que o Renato colocou, por exemplo, se ele coloca consultar nessa tela, a próxima tela que vai aparecer é realmente da síntese do processo. Pode passar, Renato. E aí, automaticamente, por padrão, a Apoia está configurada para selecionar as principais peças do processo que nós elencamos, que seria a petição inicial, a contestação e, em caso previdenciário, por exemplo, ou casos que tenham laudo, os laudos médicos. E dali ela faz um resumo dessas principais peças, gerando um conteúdo que é muito menor do que o conteúdo da peça mesmo. E se você for conferir com o conteúdo da peça, da contestação da inicial, vai perceber que ele é bastante fidedigno, o nível de acurácia é bastante bom. Aí, quando você desce lá para o resumo, vai ver o resumo também dos principais, as normas que foram utilizadas naquele processo, quais são os pontos controvertidos, qual é a questão central, quais são eventuais palavras-chave que são comuns naquele processo, e ao final vai ter também, dependendo do tipo de processo, ele diz lá se é um benefício por incapacidade, etc. Então, com isso, é possível, inclusive, você gerar um relatório para o seu processo. O magistrado consegue, dessa síntese, fazer uma extração de informações para fazer um relatório para o seu processo, se assim ele entender. Lembrando que para relatório não envolve mérito, então, a princípio, não teria problema na geração desse relatório. Se quiser, inclusive, no final, essa partezinha escrito chat, e aí o usuário pode fazer uma pergunta importante. Então, ele pode perguntar: a controvérsia acerca da qualidade de segurado da autora, se nós estivermos falando de um processo previdenciário, é muito importante saber se tem ou não qualidade de segurado. E aí ele vai responder ali: não há controvérsia acerca da qualidade de segurado, o que é essencial para quem está fazendo a minuta ou julgando esse tipo de processo. E a pessoa confere essa informação, obviamente, sem confiar cegamente, porque nós sabemos que a IA generativa tem os problemas inerentes a qualquer tecnologia. Se quiser perguntar também quantos anos tem a autora, o sistema vai informar
a idade do autor, o que facilita a busca dessa informação. Para quem está trabalhando no processo, pode perder tempo procurando essa informação. Já vem ali, geralmente, com bastante acerto pelo que a gente tem observado. Se quiser também gerar um PDF de tudo isso que foi pesquisado, é só clicar no final em PDF e vai aparecer ali um PDF com as informações do processo. Se quiser compartilhar o servidor, se quiser compartilhar com o juiz, por exemplo, ele vai conseguir ter tudo ali para demonstrar de onde ele tirou aquelas informações que eventualmente ele venha a utilizar. Uma outra forma também, voltando para essa tela inicial de síntese, quando você clica lá em alterar, se a pessoa quiser, por exemplo, não só utilizar a contestação ou a inicial, mas acrescer outras peças para o sistema vir a resumir, fazer assim, ela consegue ir lá em alterar, clicar e inserir outras peças além daquelas. A gente colocou laudo porque, para nós que somos da Justiça Federal, o laudo em processos previdenciários é essencial. Mas, para quem é da Justiça Estadual, consegue utilizar também outras peças. É só acrescer. As que estão ali não vão ser padrão, você acresce, você salva e passa a utilizar a partir dali. Também é possível no tipo, quando diz ali em cima tipo, onde está escrito resumo e triagem, também é possível colocar dar outras funções para a apoia nessa parte de síntese. Então, se a gente clicar, por exemplo, em litigância predatória, que é um dos temas que a gente vem trabalhando bastante, inclusive o CNJ vem trabalhando bastante, foi inserida na apoia a possibilidade do tipo de síntese para litigância predatória, em que a ferramenta vai fazer uma relação entre os processos para verificar se existe a possibilidade de algum tipo de litigância predatória, aquela litigância que é abusiva, né, que é a que a gente quer evitar no judiciário. Então, ele traz lá vários critérios, justificativas pelas quais ele escolheu aqueles critérios, o que pode auxiliar a identificar relações entre processos que possam configurar litigância predatória. Então, essa é a primeira funcionalidade, uma das que eu acho, inclusive, que é bastante utilizada por diversos colegas no Brasil todo, já vem sendo utilizada, que é a da síntese. Uma outra funcionalidade é a da revisão de texto. Então, seguindo a orientação do CNJ de linguagem simples, foi criada essa funcionalidade de revisão de texto, em que você pode colocar um texto qualquer nesse campo que está aparecendo na tela, e ele ajuda a revisar aquele texto não só da parte de português e gramática, mas também transformá-lo um pouco mais simples, trazendo uma adequação aos critérios do CNJ de linguagem simples. É claro que isso precisa ser ainda aprimorado, e também não existe, obviamente, nenhuma obrigatoriedade de seguir essa linguagem simples, porque cada um tem um estilo de escrever. Se a pessoa quiser escrever no estilo rebuscado, não tem problema nenhum, cada um escreve como achar melhor, mas se quiser utilizar uma linguagem um pouco mais simples, ou então fazer uma revisão de português, é possível fazer isso por meio da apoia. E uma terceira funcionalidade é a que faz emendas. Essa aqui é muito útil também, diversos colegas vêm utilizando. Todos nós sabemos que o CNJ criou uma cartilha que sugere a elaboração de emendas com padrões que eles criaram. E aí, com base nesses padrões, a apoia faz a geração de ementa que vai ter um resultado similar ao que o CNJ deseja ao ser criada a ementa. Mais uma vez, é claro que cada um cria a ementa como quiser, não existe obrigatoriedade de gerar a ementa conforme os padrões do CNJ, é apenas uma diretriz. E aí, conforme as diretrizes do CNJ, a apoia consegue gerar uma ementa seguindo aqueles padrões, que é o caso em exame, depois a questão em discussão, depois as razões de decidir e, no final, o dispositivo, a conclusão, que é algo que é bastante trabalhoso de ser feito na prática. Quem trabalha fazendo as ementas sabe o quão trabalhoso é isso, e ela já vem adequada aos padrões do CNJ, bastando, obviamente, a revisão pelo magistrado e pelo servidor. Essa ementa, inclusive, é de um voto de um processo da turma recursal. Poderia ser utilizada também para um processo de tribunal, sem problema nenhum. Quais são os diferenciais
da Apoia em relação a outras ferramentas de IA generativa, por exemplo, o magistrado que está utilizando o ChatGPT ou o Cloud para os seus processos. Por que utilizar a Apoia? Primeiro, porque ela não depende de uma LLM específica, ou seja, de um Large Language específico. Ela não está vinculada especificamente ao OpenAI ou ao Gemini, etc., ou ao Anthropic. Ela pode utilizar quaisquer uns deles. Como eu mostrei para os senhores, o Renato mostrou na primeira tela, você pode comprar uma chave de API de quaisquer dessas IAs generativas. Ela não depende de uma única. Em segundo lugar, ela está depositada já integrada à PDPJ. Então, ela não é preciso que a pessoa, por exemplo, quando está utilizando o ChatGPT, ela tem que fazer o download daquela peça, depois fazer o upload para o ChatGPT, e aí o ChatGPT vai gerar um resumo ou um relatório. Nesse caso, não, já não precisa mais de download nem de upload, porque automaticamente a Apoia já extrai as peças do sistema, porque ela está vinculada ao Codex, ela tira os dados que estão lá no Codex, então evita esse download, esse upload, e além disso traz muito mais segurança, porque os dados dos nossos processos ficam não disponíveis para o ChatGPT, por exemplo. E por fim, ela é open source, ela está disponível para o código-fonte aberto, está disponível para alterações, aprimoramentos, o que também é bem-vindo no sistema colaborativo de IA que a gente vive. Eu vou passar a palavra agora ao Renato e ele vai continuar a partir daí com outros detalhes do desenvolvimento da Apoia. Obrigada, Renato, pela ajuda até aqui. Obrigado, doutora. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, a gente já falou quase tudo, a doutora já falou quase tudo, eu só queria complementar dizendo o seguinte, que existe um recurso a mais na Apoia, que ele não é para o usuário final propriamente, mas ele é uma coisa muito interessante que vale a pena ser conhecido, que é o que a gente chama de arena de prompts. E a ideia da coisa é a seguinte, que seja possível cadastrar diversos prompts diferentes, né? Os senhores sabem que para acionar os modelos de inteligência artificial, a gente precisa mandar prompts, né, com os dados e tal. E a qualidade do resultado depende da qualidade dos prompts. Então, nós fizemos essa arena para comparar a qualidade dos prompts. E isso funciona assim, cadastram-se vários prompts diferentes e cadastram-se também conjuntos de testes, que são, por exemplo, nesse caso aqui, um prompt de geração de ementa, então nós temos algumas variações de prompts e nós temos um conjunto de testes que vai fazer diversas perguntas para as ementas que foram geradas, de modo a poder depois dar uma nota de qualidade para elas e tal. Aí, nessa segunda página aqui, a gente já vê essas notas sendo atribuídas, né, formando um ranking. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, esse prompt de ementa que foi feito pelo TRF2 com esse modelo GPT-4o da OpenAI obteve uma nota máxima. Mas, assim, eventualmente, o mesmo prompt com outro modelo já tem uma nota um pouco inferior e por aí vai. Isso é interessante porque senão fica tudo muito subjetivo e a gente queria ter um pouco mais de objetividade nessas comparações. Aqui, esse último slide aqui sobre a arena, só para mostrar como é que é feita essa avaliação. Assim, não adianta gerar um único prompt e achar que aquilo ali vai ser suficiente. Cada vez que se gera um resultado com a inteligência artificial, o resultado é um pouquinho diferente. Então, a gente precisa realmente fazer várias gerações e fazer uma comparação estatística. Então, nesse caso aqui, foram gerados cinco prompts, 5 ementas com o mesmo prompt, e aí foram feitas várias perguntas. É assim que a gente faz a avaliação. Então, por exemplo, essa última pergunta aqui é assim, o dispositivo diz algo com o mesmo sentido de embargos de declaração anotando o que deu certo e onde é que ocorreram erros aqui e no final atribui uma nota. Tá? Então era só para mostrar assim que existe esse esforço da nossa equipe de fazer prompts muito bem feitos e testados e tudo mais. Tá? E isso meio que resolve a questão do que já está disponível na Apoia, mas a gente queria também aproveitar a oportunidade para mostrar o que nós estamos fazendo no momento.
Isso é um banco de prompts. Esse é o objetivo agora. E como é que funciona esse banco de prompts? Assim, a Apoia, ela tem diversos prompts internos, de aqueles que os senhores já viram ali, mas a ideia é que ela se tornaria muito mais flexível se o próprio usuário pudesse também incluir seus prompts, suas ideias, e testar e usar esse ambiente dessa forma. Então, isso é o que vai ser feito aqui no banco de prompts. Nós temos aqui uma lista dos prompts todos que estão cadastrados nela, certo? E existe aqui em cima alguns filtros. Então, nós temos aqui o segmento, a instância, a matéria, e aí nós podemos filtrar, eu quero ver prompts só para a Justiça Federal, só para a segunda instância, por exemplo, certo? E é isso. E tem uma maneira também interessante de filtrar essa lista, que é informando o número de um processo. Então, na hora que eu informo o número de um processo, a própria Apoia busca os dados dele lá no Data Lake, né, na PDPJ, e ela sabe, então, que esse processo aqui é federal, é de primeira instância e é cível. Então, ela já aplica o filtro e mostra só os prompts que fazem sentido para aquele processo, certo? E aí a pessoa clica em cima de um deles aqui e o resultado vai ser aquela tela muito parecida com o que a gente mostrou antes da síntese do processo, certo? É só uma outra maneira de chegar na síntese, só que muito mais flexível, porque a pessoa pode introduzir seus próprios critérios e prompts e tal. E só para completar isso daqui, existe uma página, então se a gente clica ali em criar novo prompt, é apresentada essa página daqui, e a pessoa pode dar um nome para o prompt, dizer quem é o autor, especificar aqueles filtros lá de segmento, instância e natureza, isso inclusive são campos que a gente chama de multivalorados, né? E aqui embaixo tem o que seria o pulo do gato. Aqui a gente consegue dizer, por exemplo, se esse prompt for aplicado a peças de processo, como é que ele vai selecionar as peças? É só a petição inicial? São as peças mais relevantes? Né? Então, a gente tem aqui uma série de opções aqui nessas caixinhas que controlam isso, e aí a pessoa consegue direcionar ali o conteúdo das peças corretas para o prompt. E aqui embaixo teria, claro, um campo para escrever o prompt em si. Depois clicaria em salvar e estaria lá na página inicial da Apoia. Tá? Em termos de diferenciais, eu acho que a doutora Caroline já falou tudo, né? Basicamente, não sei se ela chegou a comentar, mas a gente se integra com a autenticação da PDPJ e também com o Codex, né, o Data Lake, para obter os documentos. Tá? A Apoia já está disponível aqui na página do Juiz BR, então bastaria entrar lá, se autenticar e clicar aqui para poder usar. Essa questão das chaves de API, eu queria só fazer um último comentáriozinho, que existe aqui um link para documentação nessa página. Né? Então, quando a pessoa entra pela primeira vez, ela realmente precisa informar a chave de API, pelo menos por enquanto, né? Enquanto não está sendo puxado de outra forma. Mas não deixem de clicar aqui no link de documentação e ler tudo ali com calma, porque tem uns detalhes, umas questões que mesmo quem está acostumado pode se enrolar se não olhar com calma. E nessa página aqui do Open Source, só comentar que assim, a Apoia foi desenvolvida com coisas muito modernas em termos de tecnologia, a gente usa Next.js, Vercel AI, um monte de coisas super recentes, e também ressaltar a compatibilidade com todos os provedores de inteligência artificial e tal. Era só isso, eu acho. Né, doutora Caroline? Aqui tem o meu e-mail, o meu nome, o meu e-mail, o nome da doutora também. E querendo entrar em contato, tirar alguma dúvida ou alguma coisa assim, eu me coloco aqui à disposição. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, doutora Caroline, Renato. Excelente trabalho, né? Só elogios, né? Tô vendo aqui pelo chat também, né? E só lembrando, né, até coloquei aqui no chat, não só a apresentação da Apoia, mas também a apresentação do CIDEJUD, elas vão estar disponíveis também no site aqui do CNJ, no portal de projetos, né? A gente sempre disponibiliza para todo mundo, todas as apresentações, né? E
E agora, né, dando continuidade, eu vou também apresentar aqui uma pequena novidade nas nossas apresentações, né? Só compartilhar. Desenho minha tela. Então, nós acabamos de apresentar dois projetos que, né, um desenvolvido pelo Tribunal de Minas, um em desenvolvimento, né, pelo Tribunal, pelo TRF2, e nós estamos promovendo algumas mudanças no processo de seleção de projetos para nossas apresentações mensais, né? Rodolfo, Oi. Desculpe interromper, só fazendo um pequeno reparo, né? O Apoia também tem o suporte do TJ Minas, né? TJ Minas está de parabéns aí. Na o verdade, Rafael, com né? dois projetos. Isso, tem também. O Rafael participa desse projeto. Não, com certeza. Inclusive participou das nossas conversas aqui, das nossas tratativas. Então a gente está promovendo algumas mudanças, né, até com o intuito de integrar mais, trazer essa reunião mais, trazer os tribunais, para conhecer mais esses projetos dos tribunais. A gente vai compor, né, de um projeto, né, um projeto da carteira do CNJ, como já temos hoje, né, esses dois projetos hoje, tanto o CIDEJUD quanto o Apoia, são projetos da carteira do portfólio de TIC, mas a gente vai ter, a gente pretende ter 2 a 3 projetos de tribunais que vão ser previamente selecionados a partir de uma inscrição que vai ser efetuada num canal que nós vamos disponibilizar para inscrição de projetos, né? Esse canal ele vai ser disponibilizado a partir de amanhã na Conect Jus, né? É um formulário, ele vai ficar disponível para inscrição até o dia 25 de março de 2025, para a reunião que vai ocorrer a partir de abril. Então, a gente vai disponibilizar um formulário, ele vai ter algumas informações para preencher desses projetos de TIC, né? Até o dia 25, a gente vai avaliar e 2 a 3 projetos vão ser selecionados para esse espaço que a gente vai abrir de 2 meses para apresentação, né? Ok? Essa é a novidade que nós vamos trazer, abrindo espaço para todos os tribunais apresentarem projetos. Esses projetos podem, inclusive, ser absorvidos e se entrarem no nosso portfólio também nacionalmente. Finalizando, a gente traz uma proposta de agenda para as reuniões desse ano. A nossa primeira reunião, né, a 27ª reunião geral, hoje, e a próxima reunião está prevista para o final de abril, no dia 28. Ok? São 6 reuniões previstas para esse ano. Os nossos contatos, né, na nossa área aqui da SECPP, né, nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhoria. Lembrando mais uma vez que nós vamos disponibilizar as perguntas aqui do chat e também essas apresentações no nosso portal. Também o nosso painel de projetos também está disponível também no portal online, para que todos possam consultar os status dos projetos, a situação de cada um desses projetos nacionais. Doutor Libonati, gostaria de fazer alguma consideração? Não, Rodolfo, obrigado. Então, agradeço a todos e declaro encerrada essa reunião.